Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor. Amém. E a paz do Senhor, nosso Deus, continue superabundando em nossos corações. Amém? Amém. Irmãos, eu agradeço ao Senhor por essa rica oportunidade de estar aqui com a minha igreja, a primeira igreja batista em Amaragi, o qual faço parte já há 35 anos. São 35 anos de vida e 35 anos de igreja batista em Amaragi. Meus pais conheceram na adolescência e participaram da igreja e eu nasci aqui, entre esses anos de igreja. Aceitei a igreja com 12 anos, só que o meu processo de conversão foi muito longo, mas aconteceu para a glória de Deus. E eu estou aqui pela sua graça e sua misericórdia. Desde já eu agradeço a cada um dos irmãos e irmãs que estão aqui, amigos, familiares. Cada um de vocês são muito especiais e moram no meu coração. Toda a igreja batista, pastor Charles, com a sua família, os diáconos da igreja que são bênçãos na minha vida, e eu sou muito grata ao Senhor pela vida de vocês. E muito obrigado por estarem aqui, tirar um tempo para estar aqui junto comigo, adorando ao Senhor e testemunhando daquilo que o Senhor fez e tem feito nas nossas vidas para a glória dele. Porque se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui. Mas antes de nós trazermos um testemunho, como foi os 15 dias na Cristolândia, eu quero fazer uma oração ao Senhor de agradecimento por esse momento. Depois vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 e 28. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 27 e 28. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 27 e 28. Oremos. Paizinho querido, sabe, Senhor, que eu estou aqui somente pela tua graça e pela tua misericórdia. E que se não fosse o Senhor, Pai, nós não estaríamos aqui. Ora, diga em Israel, se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui. Obrigado, Senhor, pela honra que nós temos, Senhor, de cultuar livremente, de poder te adorar, te engrandecer, estudar a tua palavra livremente, Senhor, e te adorar em espírito e em verdade, Senhor. E obrigado porque o Senhor tem trabalhado em nossas vidas a tua vontade, o teu querer, tem quebrado o nosso orgulho, a nossa arrogância, tem nos feito a cada dia, Senhor, parecido com o Senhor, para que possamos, Senhor, completar a nossa carreira aqui nesta terra para se encontrar contigo. Obrigado, Senhor, por esta manhã, por esta tarde, por esta noite. Obrigado, Senhor, pela primeira parte do culto, que foi uma bênção, Pai, dirigido pela irmã Verinha, que é uma bênção em nossas vidas. Obrigado por todos os hinos que foram entoados, todas as palavras e mensagens que foram faladas. Recebe, Pai, tudo aquilo como cheiro suave às tuas narinas. Porque toda honra e toda glória, Pai, é somente para ti. Estamos aqui, Senhor, apenas como barro do ar, porque a essência do poder tua e não nosso. Miseráveis, pecadores, falhos e imperfeitos, dependentes da tua graça e do teu poder. Nós não estaríamos aqui se não fosse o Senhor. Fala conosco, Pai. Espírito Santo de Deus, prepara nossa mente e nosso coração para que não possamos distrair, Senhor, neste momento, mas que possamos não ser apenas ouvintes, Senhor, mas praticantes da tua palavra. Em teu nome, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, ontem eu disse lá no PGI, na casa da irmã Jô, que nós devemos agradecer ao Senhor por cada culto que a gente participa, porque ainda nós temos liberdade para cultuar o Senhor. Enquanto muitos não podem cultuar o Senhor com liberdade, não podem estudar a palavra com liberdade, não podem orar com liberdade, muitos agora nesse exato momento estão presos, ou estão sendo mortos, ou estão se escondendo. Porque se forem encontrados, serão mortos, presos, torturados por amor ao Evangelho. A perseguição existe, irmãos. E ele é um fato presente com as pessoas mascaram para não ser ocultado. Mas muitos cristãos
porque eles podem ser descobertos, eles podem ser denunciados. Se eles fizerem alguma oração, se eles pregam o evangelho, se alguém denunciar, a própria família denuncia. Então eles saem prontos dali para poder ser preso e morto a qualquer momento, e sem medo. E eu vi um testemunho lindo de um missionário, um pastor americano, que estava lá com eles, e o grupo deles foi encontrado. Tinha 14 chineses junto com esse missionário. E eles foram presos, né? Antes eles deixavam eles conversar um pouco a sós com o pastor, porque o pastor não ia ser preso, ia ser deportado. E o pastor disse: o que eu posso fazer com vocês que vão ser presos? Ele fez: irmão, pastor, ore para que a gente tenha a mesma liberdade que a igreja do Ocidente, para que a gente possa ir para os cultos como a igreja do Ocidente vai, para que a gente possa ler a Bíblia e orar em público como eles vão. Ele olhou assim e fez: eu não vou orar. Mas por que não me fez? Porque os crentes do Ocidente, eles podem ir para a igreja e muitas vezes não vão. Eles vão para a igreja, em sua maioria, estão tão preocupados com o dia a dia que ficam o tempo todo mexendo no celular e contando as horas para sair da igreja. Porque os crentes do Ocidente têm várias versões de Bíblias em casa, mas não estudam ela. Tem até no celular, mas eles não param para ler a Bíblia, só abrem a Bíblia na hora do culto. Porque os crentes não têm essa intimidade que vocês têm com o Senhor. Do Ocidente, nós precisamos ter com vocês. E ele diz assim: eu tenho algumas Bíblias, posso deixar com vocês? Alguns 7 levantaram isso comigo. Não, a gente já sabe, fez. Você sabe? Ele decorou. Irmãos, eles decoram a Bíblia, porque quando eles são presos, as famílias mandam partes da Bíblia enrolado no lençol, na toalha, e eles decoram o mais rápido possível, para não esquecer. Então, assim, e eles não podem tomar a Bíblia. Então a gente tem tudo isso, que às vezes não valoriza. Então que possamos valorizar cada momento a sós com o Senhor. Ainda nós temos liberdade, mas nós não sabemos até o tempo se teremos. Então que possamos aproveitar cada um dos momentos que nós temos para ir à igreja, para ir aos cultos, para ter o nosso devocional diário com o Senhor, que é o que vai nos sustentar em nossas tempestades. Os discípulos vão entender melhor sobre isso. A oração, como ela é imprescindível nas nossas vidas, porque sem ela a gente não consegue. É o nosso combustível diário, a oração, o estudo da palavra e a comunhão com os irmãos. Oramos tanto para poder ir embora, que quando foi embora, muitos irmãos se dispersaram e não voltaram mais. Irmãos, vamos ler aqui 1 Coríntios, capítulo 1, verso 27 e 28. Diz assim, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 27 e 28. Para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura. E para envergonhar os poderosos, Ele escolheu o que o mundo acha fraco. Para destruir o que o mundo pensa que é importante, Ele escolheu aquilo que o mundo despreza, acha humilde e diz que não tem valor. E é isso que a missão Cristolândia tem tudo a ver. Eles trabalham com pessoas sem valor nenhum para a sociedade, pessoas que são desprezadas por serem ex-presidiários, por serem traficantes, por serem prostitutas, por serem homossexuais, por serem trans, por serem bêbados, alcoólatras e moradores de rua. Então a Cristolândia ela trabalha com esse público, diretamente com esse público, 24 horas por dia. Aqui em Pernambuco nós temos 3 séries. Temos a série masculina, que fica lá em Caldário, no sítio, né? Temos lá quase 60 homens acolhidos, sendo transformados, né? Eles passam 1 ano e 2 meses lá, sendo trabalhados de todas as formas possíveis, né? Para voltar à sociedade bem, um trabalho bem psicologicamente, voltar para a família e principalmente, que só uma coisa não pode acontecer: ter encontro com o Evangelho de Jesus para mudar a vida deles. Então, assim, nesse 1 ano e 2 meses, aqueles que não conseguem chegar até o fim, porque muitos desistem, porque não é fácil, porque lá eles não trabalham com medicamento para trabalhar na abstinência, é com oração, jejum e palavra. Oração, jejum e palavra. Então, eles são trabalhados por isso. E assim, quando eles estão nervosos, com a crise de ansiedade, o único remédio que eles podem tomar é o
calmante natural e só em oração, jejum, e realmente, irmãos, a gente vê o atuar de Deus naquelas crises de abstinência. Eu peguei uma crise de abstinência de uma das meninas lá acolhidas, uma abstinência de cocaína, e fui vencida por oração, palavra e muita escuta e oração até ela conseguir vencer aquele momento. E é assim que elas vão vencendo. Um dia é uma vitória tremenda, pois que cada mês que elas completam lá, elas têm uma florzinha com o nome delas, e os homens também. Não tem uma florzinha, não tem outra coisa. Mas assim, as mulheres, quando elas completam um mês, elas ganham uma florzinha. Fabiana, que vai sair mês que vem, ela vai completar as 14 florzinhas. Ela sai mês que vem. E assim, eu perguntei se da tua turma, quantos ela fez? Chegou aqui 7, Jéssica. 5 se formaram comigo, que vão se formar agora, já foram embora, e 2 desistiram. Então, assim, cada passo ali que eles dão, cada mês, é uma vitória, e é comemorado, é cantado parabéns, e tem bolo, e assim, realmente fazer aquela festa, porque cada mês é uma vitória muito grande para elas, e para eles que estão ali. Então, irmãos, no campo masculino nós temos quase 60 homens, porque tem 6 missionários lá, homens. Cada homem vale por 10 pessoas que eles podem tomar conta, segundo o governo. Tem que ser um homem para 10 homens. Então, um missionário para 10 homens. E mulheres é uma mulher para 10 mulheres, porque é mais difícil tomar conta de mulher. As mulheres são muito mais complicadas do que os homens. Como dizem, a missionária explicou que quando os homens entram em briga, em debate, eles se resolvem no mesmo dia. Depois estão jogando dominó, jogando bola, e está se abraçando na hora do culto, e está tudo bem. Mas mulher não. Quando se estranha com o outro, passa 1 ou 2 semanas de cara fechada, e as amigas tomam as dores, aí começa aquela resenha, estão juntos na causa, para acalmar e tranquilizar. Isso já estressa, já traz um atrito que as missionárias têm que resolver, têm que intervir. E mulheres são mais emotivas, né? E os homens, eles trabalham com a razão, são muito objetivos. Então, assim, elas que a sede masculina tem quase 60 homens. Não dá trabalho a ela como a sede feminina dá. E olha que agora tem 5 mulheres. Veja, 60 homens para 5 mulheres. E é muito mais trabalhoso. Né? Então, assim, tanto que ela explicou que as sedes femininas no Recife e outras instituições foram fechadas. Por quê? Porque você aguentou trabalhar com as mulheres. As próprias mulheres não conseguiram aguentar elas mesmas. Então, assim, já graças a 18 anos que tem a Cristolândia, né, aqui em Pernambuco, e graças a Deus está até hoje, a base de oração, jejum e palavra. A base de oração, jejum e palavra. E, assim, muita sabedoria e discernimento do Senhor. E, assim, eu queria falar, né, no contexto também, como foi que eu cheguei lá. Desde o ano passado, na verdade, desde 2021, o Senhor tem falado comigo que estava chegando o meu tempo de sair de Amaragi. E ano passado, principalmente, falou várias vezes comigo que eu ia sair de Amaragi, que em 2025 eu não ficaria mais aqui em Amaragi, que ele começaria a cumprir as promessas deles em relação ao meu chamado. Porque eu sempre perguntava a ele porque ele não me enviava logo, mas ele sempre dizia, quando eu saí do seminário, eu vi meus colegas indo para o campo missionário, outros para outros países, e eu disse, Senhor, por que o Senhor me leva para o campo? Por que eu tenho que voltar para a minha cidade? Ele fez, porque eu ainda preciso trabalhar no seu caráter, na sua vida espiritual, porque você é um chapão, né, pai? E eu só fui entender isso depois, né? Tive que ser moldada, trabalhada e convertida pelo Espírito Santo para poder chegar até aqui hoje. Muitos acompanharam minha trajetória, né? Uma das meninas disse que assim, eu sou uma pedra preciosa, mas essa pedra preciosa já foi um tijolo com muito cimento e muito difícil de trabalhar, né? Mas graças a Deus o Senhor me enviou anjos para cuidar de mim, para me ajudar, para orar, para me receber, né? E para cuidar de mim espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. E tendo toda a paciência comigo, apesar de muitas vezes eu ter desistido de mim mesmo, o Senhor não desistiu e enviou pessoas também que não desistiram de mim. E eu dou glória a Deus por isso. E quando foi ano passado, ele começou a dizer para mim que eu ia sair de Amaragi, eu não ia ficar lá. Aí meu pai foi ali conversar com a gente e disse assim, diga aquilo que eu disse. Porque no passado o pai preocupado com essa questão de política, minha filha, e se a prefeito ganhar e tal, como é que vai ser seu futuro no ano que vem? Eu disse, pai,
Só sei de uma coisa, ano que vem eu não gosto mais aqui, ganhando ou perdendo, eu não vou ficar mais aqui. Mas por que, minha filha? Porque Jesus disse que ele não vai estar mais aqui. Então é para onde eu fiz? Para onde ele me enviar. Ele vai abrir uma porta, ele vai abrir um caminho e ele vai fazer o que ele disse que ia fazer. E eu confio. Aí minha filha vai deixar lá, não sei o quê, tentando, preocupado, né? Pai preocupado. Cada um fazia seus planos e eu quieta em oração com o Senhor, porque eu sabia que ele ia fazer. E quando foi em janeiro, na hora que o pastor postou no grupo da igreja sobre a conexão missionária, aí a missionária Ana Nery falou para mim que ela mandou para a Rubinha. Eu falei, Jéssica, bem interessante, eu nunca mando esses convites, assim, esses vídeos para o privado das pessoas, eu mando no grupo. Mas aí eu mandei para os grupos assim, vou mandar para a Rubinha, porque eu sou que tem um rapaz lá que quer participar. Até hoje eu não sei quem é esse rapaz. E assim, eu vou mandar para a Rubinha. Aí a Rubinha pegou, colocou no grupo de sonhos e passou para todo mundo da igreja. Na hora que eu vi, eu disse, é isso que eu quero ir. Eu quero ir. Estou sem dinheiro todo isso, mas deu um jeito, falei com o pastor deu um jeito aí para a igreja, então eu vou. E Deus vai prover tudo, mas eu tenho que participar dessa conexão. E o máximo de idade era 35 anos. Eu já estou na raça do tacho. Nossa, é agora ou nunca. Então, assim, eu fui, né? Chegamos lá na missão, na sede missão, que trabalha na agência social, com café da manhã e almoço, né? Só não nas segundas e nas sextas, mas o resto dos dias acontece café da manhã e almoço e banho para toda a população em relação a moradores de ruas até 60 fichas. Né? Então eles tomam café, eles participam do culto relâmpago de 30 minutos, porque muitos ali estão drogados, então vocês não têm muita paciência de ficar ali estudando. Então, assim, vai tudo muito rápido, louvor, a pregação da palavra muito objetiva, evangelística, né? E eles ficam lá sentadinhos, depois tem o café da manhã, o banho eles escolhem se querem tomar banho ou não, porque lá eles recebem roupa nova, né? E tudo mais. As mulheres que querem tomar banho ficam com a gente, as missionárias, e os homens com os outros homens. E assim, lá tem todo cuidado com as roupas. Achei lindo quando a missionária que tomava uma das roupas, ela mostrou como era o dia a dia dela, de orar por aquelas roupas, e dizer, Senhor, essas roupas aqui, Senhor, não sejam apenas para aquecer o corpo, mas aquecer a alma deles. Que eles, ao olhar para essa roupa, não lembrem que a Cristolândia pensa neles, que o Senhor ama eles, e que eles voltem e possam querer ser acolhidos, possam querer realmente ser restaurados. Né? Então, tudo ali tem uma missão. Tudo ali é a base de oração, muita oração, irmãos, muita oração. Tudo oração, a roupa é oração, o banho é oração, na limpeza, na cozinha, aonde você vai servir, porque não tem destino certo, aonde vai precisando a gente vai, né? E é tudo a base de oração, nas mínimas coisas é oração. Tanto que uma das coisas pintadas por nós voluntários que chegou aí, 13 pessoas, 8 homens, 6 mulheres, acho que é isso aí mesmo. E assim, 14. Pronto, 14. Então, quando nós chegamos lá, teve um debate no final da conexão. E o que foi falado nas igrejas ali, que estavam representadas por aqueles jovens, foi que nós nunca temos, nós nunca oramos tanto. E viu que disse, rapaz, eu orei por toda a minha vida de crente aqui, esses dias, que eu nunca tinha visto. Eu disse, que ora por isso, ora muito. Eles oram, acordou, orou, foi dormir, oração. De madrugada, oração do quarto de guerra, vai lá orar. Jejum uma vez por semana. Então, assim, é tudo a base de oração, jejum, porque lá a batalha espiritual é muito forte. Muito forte. E a gente precisa estar preparado fisicamente, emocionalmente, espiritualmente para o que pode acontecer. Né? Porque a gente está trabalhando com pessoas que estão escravizadas por Satanás. Pessoas que muitas vezes chegam endemoniadas. E nós precisamos estar preparados para tudo que possa acontecer. Né? Até acidentes. E assim, graças a Deus nunca teve acidente. Faz 13 anos que tinha questionamento aqui, nunca teve um acidente. Nunca teve. Nem outra nem missionário. Teve tentativas, mas nunca chegou finalmente. O Senhor sempre protegeu e livrou. Então, irmãos, a gente vê o cuidado de Deus nessa questão, toda a questão ali. No banho, nessa questão da missão. Eu fiquei 2 dias no banho lá, com a missionária Janaína e outras voluntárias. E quando chegou lá, ela explicou, a gente vai orar antes delas entrarem no banho. E depois que elas foram sair, que ora por elas, abraça elas, a gente fica dando todo o apoio aqui no banho, em relação aos shampoos, ao creme, lá tem tudo.
porque vem da rua, então ela fica o tempo todo amarrada. Até por causa dos preconceitos que elas sofrem, por causa das brigas que tem. Eu peguei uma, já chamou lá, Jeane. Bora, Jeane. Olha, vou dizer logo, viu? Diga, vocês têm que trabalhar com amor, viu? Eu falei, o que foi? Aí ela falou assim, o cuscuz estava frio. Assim, mas rapaz, ele atrasou 30 minutos hoje, porque ele recebeu a igreja de fora. E foi ajudar a gente, ele atrasou. E foi mesmo, ele atrasou, mas minha cara. Eu mostrei lá a cozinha, o pessoal lá trabalhando. Desde 5 horas da manhã, esses funcionários estão aqui trabalhando. E 90% deles não recebem nada, eles estão aqui por amor. Deixam um dia da semana para estar aqui, trabalhando, fazendo comida para vocês. Tá certo, bora. Quando chegou lá, era a cabine bem fechada. Aí ela entrou no banheiro lá, eu ajudei a organizar as roupas dela e tal. Ela foi pedindo, fui conversando com ela. Queria tentar conversar com ela, estava um pouco fechada. Aí a primeira pergunta inteligente que eu fiz, eu disse assim, e aí como foi sua noite? Eu disse, como foi minha noite? Eu dormi na rua, você acha o quê? Você acha que minha noite foi como? Aí eu é verdade, né? Eu preciso ter isso, né? Foi horrível. Aí não dorme não, irmão, não doido não. Tem que ficar ligada para não tocar fogo na gente, para não matar. E a gente só dorme de manhã. Aí você dormir aqui. É verdade, eu comecei assim. Mas não sei se a senhora sabe que Deus não é isso para a senhora, mas Ele tem uma nova vida. Isso quer segurar no seu coração para entrar na sua vida. Aí começa a evangelizar. Falou Jesus. E quando ela vem, elas vêm ser vistas, a gente não pode ir com elas de dentro, tem que ir com amor, com carinho. Porque elas realmente ficam quebrantadas. Porque quando elas são ríspidas, elas esperam que a gente também seja ignorante com elas. Mas quando a gente vem com amor, com carinho, elas veem a diferença e elas baixam a guarda. Porque elas percebem que a gente não é como aquelas outras pessoas. A gente não é como os policiais que abordam as mesmas. E assim, depois que elas vão com banho, depois a gente faz elogios, diz que elas estão lindas, e arruma o cabelo, ela ajuda a arrumar o cabelo, botar o creme, e a senhora no espelho coloca perfume, né, hidratando, e elas saem de sorriso a sorriso. Né? Aí pode fazer os pedidos, ela fez um pedido, ela fez agora eu abraço, a gente sempre abraça elas. Aí ela fez assim, eu não vou abraçar a senhora não, eu fiz por que não? Eu fiz porque se eu abraçar eu vou chorar. Você não pode chorar. Ela me abraçou, chorou. Né? E depois a gente fez uma oração, ela foi embora, mas foi embora de canto a canto sorrindo. Então aquela mulher que sai entrou na rua, raivosa, saiu alegre, feliz, regozijada. Né? Porque recebeu amor, recebeu carinho, recebeu atenção, foi trabalhar com gente, porque nós não somos melhores do que eles, porque o perdão de Deus é para todos, o amor do Senhor é para todos, a salvação é para todos. E ali ela entendeu que não tinha ali melhor do que ninguém. E ali ela entendeu e recebeu o amor de Jesus. Através da graça de Deus, o amor de Jesus para a vida delas. Não foi eu, como as outras missionárias, foi o amor de Jesus. E aquilo ficou colado nelas. E a gente vive em oração por elas. E é assim, né, esses dias. E quando a gente vai para a missão feminina, que é a mais pesada, porque ali a batalha espiritual, a gente vai conviver com aquelas pessoas que disseram sim, eu quero ser liberta, eu quero passar pelo tratamento. Seja ela de qualquer denominação, de qualquer outra religião, lá recebe, né? E lá é pegado do evangelho, se eles quiserem aceitar, tudo bem, se não quiser, a maioria geralmente aceita o evangelho e a gente vê a transformação diária. Só que é uma luta muito grande. Fizemos um sorteio lá. Nos 2 primeiros dias caiu eu e mais 2 meninas. Na casa dos 20 as meninas, eu com 35, e fomos para a sede feminina. Chegou lá, eles estavam com uma reunião com a gente, dizendo assim, eu quero ter uma reunião com vocês. Veja só, um de vocês vai ter que dormir com uma Aline, que é outra missionária, dentro da casa das acolhidas, esta noite. E hoje mesmo já temos o testemunho delas. Elas contaram a história delas. As 2 meninas recuaram para trás e disse, eu quero ir. Aí ela falou, para fazer sorteio, né? O sorteio caiu eu, fiquei amém, eu quero ir. Eu quero aproveitar de tudo isso aqui. E a gente disse, ainda tem que ficar. Aí depois a Aline, quando chegou na frente, não, as 3, elas têm que viver esse momento. Fica 2 no outro quarto e Jéssica vem comigo, fica lá dentro com as mulheres. E nós tínhamos ouvido de tudo um pouco, né? Uma delas
Tem duas que foram presas por assassinato e pagaram, né, na prisão, foram parar na rua e vieram parar na Cristóvania. E uma delas tinha tocado fogo em uma pessoa viva, quando estava usando crack. E aí a gente ouviu esses testemunhos, e a gente não pode fazer nenhuma cara de susto, nada, né, tem que estudar e tal. E eles começaram a falar do mundo que elas têm com Jesus, né? Umas que deram facadas, até o corpo delas mostrando cicatrizes de facadas de briga. E falam muitas coisas que elas passaram, 43 anos na rua, na prostituição, no homossexualismo. Tem uma lá, Bia, vai fazer 3 meses, ela entrou lá vestida de homem. E por um mês ela começou a usar vestido. E disse que queria ter encontro com Jesus. E queria ser a mulher que Deus fez ela ser. E Deus, e não é forçado, não é a palavra que vai mudando e vai fazendo a mudança. Porque ninguém pediu para usar vestido. Ela disse, eu quero usar vestido, eu quero também me comprar um vestido. E ela está lá usando vestido, né, com as meninas. E ela luta diariamente, porque ela viveu numa municipalidade esse tempo todo. E interessante assim, quando você vai ver o histórico delas, que quando puxa lá, já passaram por outras instituições, do nazi, presídios. Né? Teve um lá que passou por 21 instituições, dos homens. 21. Na última foi parar na Cristóvania, se converteu ao Senhor, foi liberto, hoje é casa da missionária e vem pregar o Evangelho no Brasil todo. Faz 8 anos. Veja só, ele passou por 21 clínicas de reabilitação no Brasil todo. Quando chegou na Cristolândia, quando souberam do histórico dele, o pastor disse assim, pode colocar, porque nós vamos cuidar dele. E quem faz a obra é o Senhor. E ele sempre liberta e transformado pelo Senhor. E hoje é um missionário. Casa do missionário faz 8 anos que está limpo, sem usar drogas, sem usar crack, servindo ao Senhor. Então, a sociedade já tem desistido dele, a família já tem desistido dele, mas o Senhor não. 21 clínicas, ele foi colocado para fora, mas a questão onde ele ficou, porque foi a base de jejum, coração e palavra, porque só o Senhor pode fazer isso nós ninguém. E assim, a gente tem visto as várias transformações. Irmãos, quando chegou na hora da noite, que era para dormir, veja como é a batalha espiritual. A gente prega tanto sobre batalha espiritual, sobre o mundo espiritual, a gente esquece que existe, irmãos. Existe. Eu sei que tem muitos crentes que não acreditam, mas eu vi. Eu não somente ouvi. E a missionária contou para a gente, olha, vocês vão dormir. Agora preste atenção no que vai acontecer. Vocês estão chegando agora. Certo? Esse ambiente aqui para vocês é novo. A batalha espiritual aqui é muito grande. A gente aqui já está acostumado, que está dentro. Mas vocês que são novas, eu vou dar algumas orientações a vocês. Jéssica, tu vai dormir lá dentro com as mulheres. Se você vê alguém chamando o seu nome e você acordar e não ver ninguém, não se assuste. Você vai ter pesadelos. Pode acontecer alguma coisa no mundo físico, mas não tenha medo. Repreenda no nome de Jesus. Se você tentar dormir e acordar várias vezes, levante-se e vá orar, porque o Espírito Santo está acordando para você orar, porque o Senhor sabe e conhece todas as coisas. Então você precisa ser sensível ao voz do Espírito Santo de Deus. Uma coisa é falar, outra coisa é dizer. Porque quando chegou de noite, as 2 minhas colegas foram para um quarto que tinha perto da cozinha, e eu fui com a missionária dormir lá dentro com elas. E a gente já tinha ouvido de todos, né? Elas que eram do tráfico, o marido que era traficante que morreu, o filho que tinha ensinado não sei quem. Então a gente já tinha ouvido de tudo. E a gente foi dormir lá, e quando eu cheguei lá, então, quando eu entrei para o corredor, que era para entrar no quarto das mulheres, aquele peso espiritual, que eu não sei explicar o que era, mas estava difícil até de andar. E eu não estou exagerando. Era um peso espiritual muito grande. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Eu nunca tive uma experiência dessa na minha vida. E eu sentei na cama, meu Deus, eu não consigo dormir nesse lugar. E a mulher, Dona Patrícia, já estava em cima do pino, que era uma das acolhidas, ex-presidiária. A missionária do outro lado, com outra acolhida em cima. E o outro quarto com outras acolhidas. E eu lá, tentando dormir, né? Quando eu deitei, demorou um pouco, irmão. A cama começou a tremer. Como se a mulher estivesse balançando embaixo. A cama começou a tremer. Jesus, é isso? Tremia e regia. Aí eu levantei, olhei para ela e ela estava quieta, sem brincar, sem se mexer. Mas, meu Deus, sacou da minha cabeça. Sem entender. Tentei novamente, depois novamente, a cama tremia, e ungia.
Aí eu fiz, não, peraí, eu vou orar. Fui pro quarto de oração, fiquei de 4h30 às 6 horas da manhã, só saí quando a senhora chegou. E assim, eu fiquei calada, eu não vou dizer, porque vão dizer que eu estou doida, então vou ficar quieta. Quando foi no café da manhã que a gente se juntou, as acolhidas do outro quarto disseram assim: ô Patrícia, o que foi acontecendo no teu quarto ontem à noite? E dava para você ouvir do outro quarto uma suada na tua cama. O que foi aquilo, menina? A cama rigia, a gente estudava do outro quarto. Ela fez a coisa, eu não vi nada, porque eu dormi feito um anjo. Eu fui irmã, se a senhora dormiu feito um anjo. Você estava em guerra com os anjos, porque a cama ficava tremendo. Aí ela fez, eu não vi nada não, irmã. E assim, e ali foi a minha primeira experiência com uma batalha espiritual. Depois eu tive outra na missão. E assim, e ali é realmente a base de oração e jejum para que você não tenha medo, para que você tenha lugar ao Espírito Santo, saber que aquilo é espiritual. Ali é tudo mais intenso por causa da escravidão, do pecado que elas viviam. E elas estão no processo de libertação. E as meninas do outro quarto, presta atenção nessa questão aqui, que muitas pessoas chegam lá com medo quando escutam as histórias. As meninas que estavam no outro quarto, elas não dormiram. Uma ficou na cama, outra no colchão. São novinhas. E elas contando, uma estava deitada e outra na cama, e Sara e Maria. Sara acordou e foi para cima de Maria. Maria, madrugada. Maria se levantou com óculos, pronta para orar, vamos orar. Ela fez que nunca viu aquilo. Ela veio de madrugada de noite, se acordou com óculos, já pronta para orar, vamos orar. Ela também não estava conseguindo dormir. E começaram a orar, daí elas estavam com medo. Aí depois se juntaram na cama, uma do lado da outra, e uma dizia assim: menina, Fabiana disse que tu não foi vivo. Aí a outra, fulano disse que estava com a mão debaixo do travesseiro. Ou tinha outro que está com a dele, não sei o que, não sei o que. Aí começaram a ter medo, né? E as meninas passavam para ir para o banheiro, aí elas ficavam com mais medo ainda. Aí a mulher fez assim: fecha a fechadura. Aí a gente se levantou, quando fechar a fechadura, não tem fechadura. Não pode ter fechadura. Porque elas podem precisar da gente a qualquer momento. E não tem fechadura. Ela falou: como é que pode uma porta ter uma fechadura? E não tem um homem nesse lugar para proteger a gente. Não tem um pastor para cuidar da gente aqui nesse lugar. Só tem um missionário mais magra que nada, assim, passa um vento na boca. E assim, aí a gente conversando depois do beijo, me riu muito, né? Uma situação assim que foi que a gente entende essa situação do medo e tal, mas depois a missionária contou um testemunho pra gente que uma dos acolhidos que trabalhava com macumba, com despacho, essas coisas, foi para lá. E foi acolhida, mas com 15 dias ela pediu saída. Ela disse: eu não posso ficar aqui. A missionária: por que você não pode ficar aqui? Ela fez: porque aqui a presença de Deus é muito forte nesse lugar. Eu não consigo ficar aqui, porque tem muitos anjos aqui nesse lugar protegendo você, se não dá para eu ficar aqui. Mas fique, que ela fez: não dá, é muito forte a presença de Deus aqui, eu não posso ficar aqui. E ela foi embora. Então assim, ali é a proteção do Senhor a todo instante. E ali você vê o cuidado de Deus em tudo, irmãos. Missões Nacionais envia alimentação, envia sustento dos missionários, envia sustento para acolhidos, envia medicação. Tem a CUMB lá que fica à disposição 24 horas. A gente acompanha ele para ir para o médico, medicação. Faz todo o acompanhamento. E é Missões Nacionais que trabalham com tudo isso. Só que tem algumas coisas que faltam. Exemplo: como Deus é um Deus de detalhes. Presta atenção aqui que eu aprendi muito com isso. A gente fala de fé o tempo todo, mas aquele pessoal ali vive num nível de fé, irmãos, que eu nunca vi na minha vida. A missionária Jéssica faltou semana passada, antes de você de mim, água sanitária. E a gente orou: Senhor, manda água sanitária. 2 dias antes de você chegar, chegou a água sanitária. E chegou tanta água sanitária que teve que doar para outras instituições. Ela vive em casa. Eu não mostrei, irmãos. Lotaram de água sanitária. Ela não sabia nem onde colocar mais. Ela foi o Senhor que mandou. E eu tive uma experiência visível que eu vi realmente quando eu estava tomando café com elas. Uma das acolhidas, Bia, chegou assim: missionária, eu sonhei que hoje à noite a gente tinha um jantar diferente. Alguém mandava algo para a gente comer diferente. Diferente de cuscuz, né, irmã? Diferente de sopa. E assim, que Deus mudasse, né, algo diferente. Aí a missionária: olha,
no dia de noite, doação de pastéis, de todos os sabores, e tudo, e um monte de Coca-Cola. Hoje foi festa lá. E elas passaram a noite todinha, botaram uma lençol lá no chão, elas fizeram piquenique, e ficaram lá parecendo um bando de criança, comendo pastel a noite todinha com Coca-Cola. Então, assim, Deus realiza esses pequenos desejos, pequenos, e para mim tem um detalhe, porque elas têm o café delas, elas têm 4 refeições. Talvez não seja aquilo que elas queriam, mas elas têm. São comidas saudáveis. E assim, e a gente vê o cuidado do Senhor. A missionária disse: Jéssica está falando charque. E assim, ela ficou em oração 24 horas. Quando a Fabiana também é a líder de lá, uma das líderes, né? Mas ela tem uma luta, a coordenadora. Ela fica em oração constante, irmãos. Ela na cozinha, em oração, conversando com a gente. Ela está conversando comigo, peraí, Jéssica. Senhor Jesus, abençoa, Senhor, fulano de tal, Senhor, tem que vir, não está conseguindo, Senhor, na tudo que ela tem de trabalho, traz ela. Pronto, vamos conversar. E ela vem em constante oração, irmãos. E ela é batista. Eu fico, meu Deus, esse crente batista ora muito. Eu entendi meu preguiçoso de orar. Na verdade, lá eles oram muito, irmão. É jejum, no mínimo, uma vez por semana que o missionário deve fazer. E não só os missionários jejum, não. Eles jejum também, os acolhidos. Irmã, o café hoje eu não quero não. Tá certo, já sabe. O almoço, não quero não. Já sabe. Então, um propósito. E vive em constante oração e jejum. Ali é uma escola, irmão, de ser cristão. E ali, quando ela saiu, ela disse: Senhor, manda charque, Senhor, uma pessoa de charque, Senhor. E chegou o charque. Chegou tanta charque que foi até para o nosso apartamento também, foi charque. Irmão do Senhor, não, coisas simples, detalhes. Uma delas disse assim: missionária, nas verduras, olha, irmã, missionária nunca mais viu coelho. É muito tempo que a gente comeu coelho na comida, missionária. Fez toque no coração, ore para que o Senhor mande, porque a gente recebe, porque a gente usa o que a gente recebe. Né? E é questão que sabe o fornecedor mande dessa vez. E eu fui, foi eu que fui, com a Dona Patrícia, buscar essas verduras. E nós, o papai notou, como a gente colocava verduras. Quando a gente estava saindo, ele fez: ei, irmã, olha, tem 2 maços de coentro, que a senhora quer levar? Poxa, agora. Então, assim, são coisas, detalhes, que podem parecer besteira, mas para elas faz toda a diferença, porque elas estão em propósito de ir com Deus. E Deus responde às orações e os pequenos desejos delas. Principalmente que elas tiveram um passado muito ruim e muitas vezes se sentem muito culpadas. E elas ficam dizendo: eu não presto para nada, porque ninguém me ama e eu tenho que morrer. E assim, elas ficam muito constantes, porque o diabo fica lançando, da mesma forma que o mundo lança na nossa cara os nossos pecados, o diabo também fica lançando na mente delas, no pecado dela. E a gente diz: mas você não aceitou Jesus? Você não se arrependeu? Então pronto, não deixe que essa culpa volte para a sua mente. Porque agora você é nova criatura. Eu estava dizendo assim: as coisas velhas se passaram e esse que tudo se fez novo. E eu dizia direto para elas: quando o mundo estava em crise, o que a Bíblia diz? As coisas velhas passaram e esse que tudo se fez novo. Esqueçam. O Senhor já acabou com a de vocês. Não deixe que a culpa venha, porque agora vocês são novas criaturas. Irmãos, e outro também, experiências de missionários. Gabriel, missionário lá, estava falando sobre a questão do que ter para ser um missionário. O que precisa ter para ser um missionário? Ele fez saúde mental, vamos falar de saúde mental. As meninas têm que ter boa saúde mental, eu vejo não. Por quê? Veja só. Para cuidar de morador de rua, ex-assassino, drogado, ex-prostituta, trans, de todo jeito possível. Você acha que a gente é muito bom de juízo? Ele fez, não é muito bom de juízo, não. Ele fez, então, a primeira coisa, não pode ter saúde mental boa para vir para cá. Não pode ter, porque se tiver, não vai. Aí ele começou a rir e tal, ele começou a contar a experiência que ele teve em relação a uma das experiências do cuidado de Deus. Ele disse assim, que acordou com aquela vontade de comer um bolo de chocolate. Veja, uma coisa simples. Ele fez assim, como passa o dia a dia, ele ia comer algo diferente. Ele disse, como? E ele fez na cabeça dele, Senhor, eu queria tanto um bolo de chocolate, daquele cheio de chocolate. E ele de outro estado, viu? De outro estado. Irmãos, sem avisar nada, naquele mesmo dia, o pastor dele chega de outro estado, de surpresa. Chega até no espanto. Não estava saindo da missão. Pastor, chega aqui, não me avisou. Eu queria fazer surpresa. E eu trouxe uma lembrancinha para você, viu? Não fui trazer mais, eu trouxe aqui. Quando foi olhar uma torta de chocolate, um banhado de chocolate. E ele riu assim, sabia
dia o Senhor desejou e o Senhor cumpriu. Então, o nosso Deus é um Deus de detalhes, que se preocupa com as grandes coisas e com as pequenas coisas dos seus filhos. Mas Deus ainda não tem fé. Fé. De não ter fé. Fabiana disse a mim antes de eu sair, disse assim, lá na mesa, fez: eu estou para sair mês que vem. E eu estou orando ao Senhor para que Deus mande uma galinha cabidela com batatas para eu cozinhar e ter esse último almoço antes de sair daqui. E a missionária ora porque Deus vai mudar. Antes do dia 10 de março, Deus vai mudar para você. E eu creio. Se alguém quiser tocar no coração aí, é a resposta de oração de uma serva do Senhor, que pediu, e elas pedem, irmãos, com maior simplicidade. E elas não ficam espantadas. Eu estava espantada, já que eu estava vendo. É milagre o tempo todo. Estou contando alguns aqui do que Deus fez. Coisa que para nós é um detalhezinho pequenininho, mas para ele faz uma diferença. Um coentro, você tem na sua casa, mas para eles oraram, o Senhor mandou. Charque, você tem na sua casa, eles não tinham, e eles oraram, o Senhor mandou. E o tempo todinho vem chegando doações. Tem um rapaz que manda 15 dias doações de iogurte, daquele melhor que tem na Nestlé, para todas as séries, de 15 dias, lotaram de iogurte. Eu nunca tomei na minha vida iogurte. Mas assim, o Senhor cuida dos mínimos detalhes. Ele provê tudo. E por último, eu quero contar a experiência da missionária Daniele. Essa Daniele foi uma acolhida. Passou 2 anos de reabilitação lá na Missionária, viciada em crack. A família já tinha perdido as esperanças. Foi para lá. O Senhor mudou, transformou. Faz 3 anos que ela é missionária. Irmãos, ela tinha um sonho de ser chefe de cozinha, mas ela não tinha dinheiro para pagar esse curso. E o pastor colocou ela como chefe das 3 cozinhas da missão Cristolândia. Ela correndo tudo. Para dizer que vai ter no almoço, que vai ter no café, no lanche. Ela que faz toda a papelada. E ela queria muito esse curso. Aí o pastor disse assim: olha, porque Deus vai mudar. Nós não sabemos como quer ficar esse curso, chefe de cozinha. E o Senhor vai mandar. Ela fez amém, eu creio. Veja lá, ela está lá há 3 anos. Quando foi esse ano, ela foi para uma missão aqui no sertão, fazer a campanha da Cristolândia lá. E ela na EBD, no final do culto, um homem procurou ela e disse assim: missionária, eu estava na minha casa, em outra cidade, fazendo meu devocional. O Senhor me inquietou para vir aqui, nessa cidade, nessa igreja, atrás de você. Eu sou um dos empresários lá do Senai e eu tenho um curso para você, agora só não sei se você vai querer esse curso, porque é o único que eu tenho, que só tem salário. Se você não quiser também, tudo bem. É chefe de cozinha, 3 anos no meu papo. E ela caiu no chão. E sem entender, depois ela explicou. Foi a resposta das orações. E semana que vem, não, segunda-feira ela já começou. Segunda-feira ela começou o curso dela de 3 anos, de chefe de cozinha com tudo lá. Porque o Senhor, Ele realiza os nossos sonhos. Amém. Realiza. E Ele cuida. E Ele cuida. E lá esses 15 dias foi poder de Deus. Os meninos choravam muito, as meninas fomos muito tocados pelo Espírito Santo de Deus. E todos eles saíram com um compromisso: mobilizar a igreja para saber a importância do projeto da Cristolândia. Mobilizar a igreja no amor a missões, no estudo da palavra, na oração, no jejum, que o chamado é para todos, né? Claro que tem pessoas com chamados específicos. A missionária Maneri e o pastor Gil são os coordenadores da Cristolândia aqui em Pernambuco e Alagoas. E ela disse assim para mim: Jéssica, eu fui para a Convenção Batista. Eles ofereceram um sítio com tudo pago, todas as sedes, as casas, tudo lá preparado, tudo pronto. Mas a gente não pôde aceitar, porque nós não temos missionários para ir. As igrejas não dão doações, ofertas, que são bênçãos, estão orando, intercedendo, mas elas não mandam obreiros. Nem sequer uma pessoa quer doar um ano da sua vida para estar aqui. Tem aqueles que nem querem ser radical mais. O que é radical mais? É aquelas pessoas que se comprometem a uma vez por semana doar o seu tempo para estar ali, fazendo algo que é necessário. Uma vez por semana. É o radical mais. E tem aqueles que vão uma vez por mês dar palestras, ajudar no que é necessário.
não para. E assim, o ataque espiritual é muito grande. Muitas vezes ataca a família que está em casa. E as missionárias ficam preocupadas, ficam orando. E quando a missionária Fabiana, tem os pais dela velhinhos em casa. E ela fica o tempo todo ligando para eles, para saber como eles estão. Tem uma irmã lá, mas a mãe só confia nela para resolver tudo. Então são pessoas que deixaram sua família, seus pais, seus empregos, suas faculdades. As meninas, Gabriel mesmo, deixou lá na Universidade Federal e um emprego bom que ele tinha lá no outro estado. Deixou tudo e veio-se embora. Então, assim, são pessoas que deixaram tudo para trás para ver o chamado missionário. E o Senhor tem cuidado deles. E o Senhor tem protegido. E o Senhor tem provido. E as pessoas precisam muito da oração de vocês. E agora eu estou indo amanhã. Estou no processo de treinamento por 1 ano. Vou ficar recebendo um treinamento como missionária radical. Posso começar no Recife, posso terminar em outro local do Brasil, dependendo da necessidade. Exemplo, eu estava chegando, estava saindo Ana, que estava sendo colocada para a Bahia, né? E então, assim, é colocada para lugares onde está precisando. Não está precisando mais você enviar. Então, você pode começar o treinamento no Recife e ser enviado em qualquer outro lugar do Brasil. Mas também pode terminar todo o processo no Recife. Né? Depois de 1 ano de treinamento teórico e prático no campo, você passa a ser missionário em missões nacionais. Nesse meu tempo, eu fico sustentada pelo PAN, que é R$415 que vai para missões nacionais, não vem para a gente, porque ele transfere isso através de apartamento, de água, de luz, de internet, de remédios, de UV para usar o metrô, o ônibus, e também através do curso, que é o valor mínimo que eles pedem, e também das orações dos irmãos que queiram enviar, né, diretamente para o meu Pix. O Senhor vai tocar no coração de alguns irmãos, e vocês já são bênçãos na minha vida. Eu sei que a gente tem aqueles que não têm condições financeiras, mas a oração de vocês faz toda a diferença. Porque a oração é o principal. Ela é o motor-chave para que tudo aconteça. Até para que Deus mova outras pessoas para doar e também outras igrejas para criar missionários. Porque nós precisamos de missionários que cuidem e continuem com aquele trabalho. Como eu disse a vocês, quando eu fui chegando, Ana está saindo para a Bahia, Bruna já encerrou seu tempo do campo com 5 anos e Débora foi mandada para casa porque teve uma crise de ansiedade porque perdeu a mãe. Então, assim, tinha 5 missionários, agora só tem 2. E eu estou chegando lá. Que Deus mande outros, porque precisa-se muito. Você não pode ir, ore para que Deus mande aqueles que possam ir, que Deus tem um chamado específico para isso. Porque Deus sabe todas as coisas. E eu quero aqui finalizar agradecendo aos amados irmãos pela presença. Depende muito das orações de cada um dos irmãos. Tem muito mais coisa para falar, mas não dá tempo, porque o que vivemos foi muito poderoso. Só você indo. Ouvir já é uma bênção, indo, irmãos. Se você puder mandar seu filho um dia para ver uma conexão dessa, de 1 semana, mande. É de 18 anos a 35 anos, para participar de uma conexão missionária durante 1 semana. Gasta R$200, irmãos. É tudo que você gasta para ir para lá e viver. Irmãos, não tem como aqueles jovens saírem impactados, saírem com o coração quebrantados, movidos pelo Espírito Santo de Deus, e eles não vão ser mais o mesmo. Aqueles 14 jovens voltaram para as suas igrejas, para seus estados, de uma forma diferente, já começaram a mobilizar a sua igreja, levantaram as intercessões de oração, levantaram os grupos de oração pela minha vida, porque eu fui a única que aceitei lá em ficar. E como eu disse aos irmãos, como o Senhor está me pedindo que eu ia embora, eu já começava a não me sentir mais em casa. Eu andava pelas ruas de Amaragi, eu sentia que eu estava me despedindo. Não sei se alguém já teve essa sensação antes, mas foi assim comigo. Andando nas ruas de Amaragi, a sensação que eu não ia ficar aqui muito tempo. Eu estava na minha casa, não me sentia mais em casa. Estava no meu quarto, eu sentia, isso aqui não é mais o meu quarto. Eu não sei explicar como era, mas era assim. E quando eu cheguei ali na série da missão, da missionária, no primeiro dia 20 de janeiro, eu disse: é aqui que eu tenho que ficar, é aqui no meu lugar. Agora vai ser a minha casa por um tempo, até que o Senhor me leve para outro local. E quando chegou no apartamento das missionárias, na série feminina, foi ali que eu me apaixonei mesmo. A série feminina foi a minha paixão. E quando eu cheguei no apartamento das missionárias, a gente conversando, aí ela falou: Jéssica, tu já é de casa, né? Eu fiz: já vim para ficar. Já vim para ficar, né? Porque tu já deixa a mala aí,
Deus disse: eis-me aqui, envia-me a mim, apesar das minhas dificuldades na saúde emocional e física, mas eu disse: eis-me aqui. E ele disse que ia cuidar de mim, e eu confio plenamente nisso. Mas eu vou precisar muito das orações dos irmãos, porque eu não sei quando eu volto. Talvez eu volte por 3 meses ou 6 meses, porque lá eles que dizem se o tempo que você volta. Você trabalha 6 meses e folga a mão, mas não tem como um dia eu vir aqui e voltar. Só juntar as folgas que eles permitirem, porque depende muito da necessidade de lá do campo, né, para mandar e cuidar da gente. Então fique em oração. Fique em oração e agradecer ao Senhor pela Igreja Batista. A Igreja Batista em Amaragi tem sido bênção na minha vida. Vai me acompanhar com o PAN, Pastor Charles, irmã de Vaz, que não está aqui. Mas aquela mulher é uma bênção na minha vida. Todas as vezes que eu chegava perto dela, ela profetizava sobre a minha vida. E eu tenho visto isso se cumprir na minha vida. Aquela mulher é mulher de Deus. Por isso que ela paga um preço muito alto. Porque Deus usa ela poderosamente de uma forma grandiosa. E ela é muito especial para mim. Mando um abraço para ela. E que continuarei orando, né? Porque eu creio que o Senhor completará a obra. Amém. Eu sou muito grata ao meu pai e à minha mãe, né? E eles sempre souberam que eu tinha um chamado missionário, né? Mas assim, eu lutei muito contra isso. Mas não tem como eu resistir ao chamado do Senhor, né? É do Senhor pela vida dos meus pais, pela vida do meu irmão, da minha cunhada, pela vida da minha avó e da minha tia, que não pode estar aqui, tia Lia. Tia da paz era a mulher, muito bem, muito obrigada pela presença de vocês. É muito bom ter vocês aqui, é uma honra. Representando a minha família, meus amigos e minhas amigas, irmãos em Cristo que eu tanto amo, né? Que eu tanto tenho apreço pela vida de vocês, né? E eu quero agradecer particularmente a algumas pessoas que foram meus amigos e parceiros de oração, de cuidado, de atenção, de tempo, que eu anotei aqui para não esquecer, né? Todos vocês são especiais, mas tiveram aqueles que nos acompanharam mais de perto.